Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 8, nossa aula prática do curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Na aula de hoje, nós vamos resolver o exercício de número 3 e apresento para você duas formas de se fazer esse exercício, mas antes vou apresentar para você também os operadores aritméticos. Vamos lá, então, começar a aula? Como eu falei para você, nós vamos ver então o exercício de número 3, que esse exercício pede para somar, subtrair e multiplicar dois números, mas antes nós vamos conhecer os operadores aritméticos. E vou apresentar para você também o desafio, que é o nosso exercício de número 4. Esse exercício de número 3, eu vou apresentar para você duas formas de se fazer esse exercício e algumas coisas bastante importantes aqui com respeito às variáveis. Nós vamos ver isso ao longo da aula. Vamos aqui então conhecer os operadores aritméticos. Vocês já conhecem o operador de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então nós temos, passar um exemplo para você aqui. Nós temos aqui, eu posso ter 5 com mais 2, o resultado é 7. 5 menos 2, nós temos que é 3. 5 vezes 2 é 10. E 5 dividido por 2 é 2,5. Aqui nós temos o símbolo de divisão e o símbolo de multiplicação, diferente da matemática que a gente utiliza. E nós temos também o operador de potência, ou seja, um número elevado a outro número, o operador de divisão inteira, e nós vamos ver o que é esse operador, e também o operador de resto da divisão, o módulo da divisão, que é a palavra reservada mod, ou então você pode utilizar o símbolo de porcentagem. Vamos ver um exemplo desses três operadores aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, então é 5 vezes 5, 25. A divisão de inteira, ou seja, eu começo a dividir um número, é uma divisão que, se ela não for exata, eu não continuo a divisão colocando vírgula e assim por diante. Nós vamos ver, eu vou fazer um exemplo para você aqui. Por exemplo, eu tenho que 5 dividido por 2, o resultado é 2, e o 5 mod 2, ou seja, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. Vou fazer para você aqui, para entender um pouquinho melhor esses dois últimos exemplos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, 5 dividido por 2. Então, eu tenho divisão de números inteiros e eu quero uma divisão inteira. Eu tenho 2, 2 vezes 2 é 4, então 5 menos 4 é 1. Este número 2 aqui, então é quando a gente utiliza o operador de divisão inteira, e este valor que sobrou aqui é o resto da divisão. Então, aqui é o resto, e aqui é o nosso resultado da divisão por inteiro, divisão inteira. Então, é onde eu tenho que o símbolo da divisão por inteiro é a barra ao contrário, ou Ctrl barra, e o símbolo de o operador, né? Ele ou é o símbolo de porcentagem ou a palavra reservada mod. Mais adiante do curso, nós vamos utilizar esses últimos dois operadores aqui, o de divisão inteira e o de resto da divisão, em exemplos práticos para você ver.
Mas só para te dar te dar um exemplo, eu quero saber se 5 ele é múltiplo de 2. Então, se eu tiver um resto da divisão diferente de 0, ele não é múltiplo de 2. E aí a gente utiliza o operador mod para saber se ele é divisível por 2, né? Se ele é múltiplo de 2 ou não. Os operadores aritméticos, nós temos os tipos de operadores unário, que é o símbolo de mais ou o símbolo de menos, não são operações matemáticas. Por exemplo, eu tenho o número menos 3, ou como nós temos menos x em expressões aritméticas, ou mais x. Então, o sinal de menos, ele muda o valor absoluto do número. E nós temos aqui também os operadores unário e binário. O que está em vermelho são os operadores, então multiplicação, divisão por inteiro. E nós temos os operadores unário, que é aquele que necessita somente de um operando, então, por exemplo, mais x, menos x, e nós temos os operadores binários, que é aquele que precisa de 2 operandos. Eu tenho o operando 5 e o operando 2. Então, 5 e 2 são operando, e nós temos o operador, que é a nossa multiplicação. Nós temos a ordem de precedência, assim como na matemática, quando você tem uma expressão matemática, você tem a ordem de resolver essa expressão, nós temos aqui também com referência aos operadores. Então, a primeira ordem eu devo resolver o operador unário. Depois nós temos os parênteses. Aqui na computação, nós não utilizamos colchetes e chaves em operações matemáticas, né, em operações aritméticas, em expressão aritmética. Nós utilizamos somente parênteses. Se eu precisar colocar, como na matemática, parênteses, colchetes e chaves, vão ser parênteses, outro parênteses e assim por diante. E da mesma forma, é resolvido sempre o que eu tenho mais interno, ou seja, eu começo resolvendo do parênteses interno para depois ir expandindo a minha resolução. Depois eu tenho o operador de potência, então se eu tenho uma expressão, primeiro eu resolvo a potência. Depois nós temos como quarta precedência, nós temos a multiplicação, divisão de inteiros e o resto da divisão, e na ordem que eles aparecerem. E por último nós temos a adição e subtração, também na ordem em que eles aparecerem. Essa ordem só é mudada, eu consigo alterar essas precedências quando a gente utiliza o parênteses, igual na matemática. Vamos analisar o nosso exercício de número 3, o terceiro exercício, o que é para ser feito e como que nós vamos fazer. Então, nesse exercício, ele pede para que a gente faça a soma, subtração e multiplicação de 2 números do tipo inteiro. Então, nós temos isso que é para ser feito. Qual é a entrada de dados? O que o meu algoritmo espera receber como entrada de dados? 2 números inteiros. E qual é a saída? Nós temos esta saída aqui, que é o que está pedindo o nosso exercício. Apresentar a soma, subtração e multiplicação desses 2 números inteiros. Nós vamos declarar as variáveis, então, 2 variáveis para entrada de dados. Aqui eu vou chamar de N1 e a segunda variável de N2. E as outras variáveis de saída, no primeiro momento, eu vou dar o mesmo nome que estão aqui, soma, subtração e multiplicação.
lembrando que não vamos colocar acento nem C cedilha. E qual é o formato da saída? Eu quero exatamente como está aqui, eu quero que apresente escrito soma é igual o valor dessa soma, subtração e multiplicação. Então, a saída de dados vai ser exatamente como está esse texto aqui, só não vou colocar o C cedilha e o acento, porque, dependendo do sistema operacional, ele pode não aparecer corretamente os caracteres. Agora, então, que nós já fizemos a análise, já vimos o que nós precisamos de entrada e saída e o que nós temos que resolver nesse exercício, vou abrir o Visualg, que já está aqui na minha barra de tarefas. Vou tirar esses comentários. Vou tirar esse outro comentário aqui também. Então, se você precisar de um tempinho, pausa o vídeo e para acompanhar o exercício, a resolução do exercício. Primeira coisa, eu vou colocar o nome dele, eu vou chamar de EX03 underline 1. Por que underline 1? Porque eu vou apresentar para você duas formas de se fazer esse exercício. Vou salvar, eu já criei uma pasta aqui chamada aula 8, então eu vou salvar esse meu algoritmo na minha pasta 8. Vai ficar dessa forma para você no GitHub e o nome do algoritmo é o EX03 underline 1. Aqui para salvar. Primeira coisa, nós vamos declarar as variáveis. Eu vou escrever, vou declarar todas as variáveis, são todas do tipo inteiro, então eu vou declarar todas elas em uma única linha, igual eu já mostrei para você na aula anterior. Então, eu vou chamar de N1, vou declarar com letra minúscula, N1, N2, soma, subtração, quer dizer, subtracal e multiplicacal, né? Multiplicação, como eu falei, regras para declarar variáveis, não colocamos acento nem C cedilha. Depois que coloquei a lista, ou seja, coloquei uma ou mais variáveis que eu quero, e sempre quando eu for colocar mais de uma variável separando por vírgula, colocamos aqui no Visualg 2 pontos e do tipo inteiro. Então, coloco as variáveis, 2 pontos, o tipo inteiro. Vou usar N1 e N2 para entrada de dados e depois as outras para a gente fazer cada uma dessas operações. Aqui, então, entrada de dados. Vamos colocar a mensagem na tela. Escreva, digite um número sem acento, um espaço e fechei, abri e fechei as aspas, porque é uma string, é um texto que vai aparecer na nossa janela. E aí eu vou fazer a entrada de dados. Então, o comando é o leia, vou capturar o que meu usuário digitar e vou guardar dentro da variável N1. Vou fazer a mesma coisa para N2, escreva, então, falar para o meu usuário, digite um número, 2 pontos, e leia N2. Então, aqui já fizemos a parte da entrada de dados. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o processamento. Então, eu vou falar que eu vou guardar o resultado da soma de N1 mais N2 dentro da minha variável soma. E a mesma coisa para as outras variáveis. Então, soma, recebe, sinal menor e sinal de menos, tracinho, recebe o quê? N1 mais N2. Depois, a minha variável subtração, lembrando que não tem os acentos, recebe N1 menos N2,
e a minha variável multiplicação recebe N1 que multiplica N2. Fizemos o processamento, os 3 processamentos de uma vez, e agora nós vamos para a saída de dados, ou seja, qual a resposta do meu algoritmo. Aqui, o que nós vamos colocar? Eu vou colocar uma mensagem. Na aula anterior, você viu que eu coloquei escreva e somente o nome da variável, aí apareceu somente o valor dela. Dessa vez, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para que apresente desta forma aqui. Soma é igual, subtração é igual, e com um espacinho entre o valor de igual, nós vamos fazer isso no nosso algoritmo. Nós temos o comando escreva, soma é igual a quê? Ao que está guardado dentro da minha variável soma. Depois temos escreva, subtração é igual o que eu tenho na minha variável subtração. Deixa eu ver se eu não escrevi errado. E escreva multiplicação é igual o que eu tenho na minha variável depois de executar o multiplicação aqui. Vou salvar, Ctrl S. Então, já tenho a minha entrada de dados, vou pegar o que o usuário digitar, vou fazer o processamento, atribuindo a cada operação a uma dessas variáveis aqui, e depois apresentar o valor dessas operações e colocando esse texto também para apresentar na tela. Eu posso clicar no botão executar, nesse botão que tem aqui, ou clicar F9 ou ir no menu executar e clicar nesse primeiro aqui. Conforme a gente faz isso, ele já reservou na memória cada uma dessas variáveis, e aqui o primeiro valor é o valor 6 e depois é o valor 2. Percebe que agora ele está pedindo para eu digitar aqui o N2. O N1 já tem o valor 6, o N2 só depois que eu der o Enter. E depois que eu dei o Enter, então, tem aqui soma igual a 8. Epa, peraí, tem uma coisa aqui meio estranha, né? Então, ó, soma igual a 8, subtração tudo junto. Vamos consertar essa parte e aí a gente vai fazer novamente. Mas já dá para ver aqui no estado de memória como que estão as nossas variáveis. Lembrando, né, como é que eu faço para pular uma linha? Então, é o escreva L ou escreval. Alterei o meu algoritmo, vou salvar para ficar mais bonitinho, né? Ficar melhor apresentado na tela. Vamos aqui novamente, então vou digitar o valor 6, o valor 2. Temos aqui, agora sim, temos soma igual a 8, subtração igual a 4 e multiplicação igual a 12. Qual é o outro valor que nós temos que colocar? Eu vou colocar menos 78 e 10. Executar novamente, menos 78 e 10. Então, tenho lá, menos 68, menos 88, menos 780. Aqui na parte de cima, nós temos o estado que ficaram, né, os valores que cada uma dessas variáveis estão guardando em memória. Isso enquanto o meu algoritmo estiver rodando, estiver sendo executado. Quando eu paro, esses valores, essas variáveis, já foram liberadas da memória.
só está sendo representado aqui, mas em memória do computador elas não existem mais. Vamos agora, então, para uma segunda possível solução. Se eu não quisesse utilizar 3 variáveis aqui para guardar cada uma dessas operações, eu posso? Posso. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar uma cópia deste algoritmo, então vou salvar como underline 2, vou vir aqui em salvar como, já colocou aqui exercício 03 underline 2, pedir para salvar. Assim nós ficamos com as 2 soluções. Vou tirar todas essas variáveis que foram declaradas aqui e vou declarar uma variável só para receber esses valores, para receber essas operações. Primeira coisa que eu fiz, né? Então, eu quero te apresentar aqui o que vai acontecer daqui para frente. Primeira coisa, eu vou pedir para executar o programa. Ele está aqui pedindo para eu digitar um número, eu vou digitar o número 6. Então, percebe que a alteração que eu fiz, eu tirei a variável soma, subtração e multiplicação, elas não existem mais. Vou dar um Enter, ele está pedindo para que eu digite o segundo número, vou dar Enter, vou digitar o número 2 e vou dar um Enter. E aí o que acontece? Bom, esse erro que eu fiz aqui, esse erro de execução, eu fiz propositalmente para a gente já começar a conhecer também algumas coisas que quando a gente faz, tem algum erro e como que o VisualG apresenta para você. Então, olha, ele fala assim para mim, olha, o VisualG 3 encontrou o seguinte problema em seu algoritmo na linha 17. Ele já traz algumas informações para você. Então, na linha 17. Ele fala assim, variável soma não é encontrada. Claro, ela não está mais declarada, né? Eu não tenho mais ela aqui na parte de cima, nós tiramos. E ele fala que ele aponta qual é a linha, o que tem na linha, então é soma, recebe N1 mais N2. Essa explicação, ele fala assim que não tem uma explicação disponível, mas ele já falou aqui que essa variável não foi encontrada. Se eu pedir para ele continuar, não adianta, que ele não vai continuar, porque ele está com erro. E vou terminar o meu algoritmo aqui. Aí ele fala então, e ele deixou aqui, como você viu, estava em vermelho aqui, apontando a linha que tem o erro. Bom, nem soma, nem subtração, nem multiplicação existem. Eu vou colocar a variável total e total. Vou salvar. Agora eu vou te perguntar, será que quando eu executar esse algoritmo, ele vai apresentar, aqui também não temos mais soma, né? Vamos colocar total e total. Senão ele ia dar o mesmo erro também. Então a pergunta que eu estava te fazendo é, será que na hora que eu executar o algoritmo, o valor da soma, da subtração e da multiplicação vai ser igual quando nós fizemos na versão anterior? Vamos ver como é que fica. Vou executar, colocar o valor 6, o valor 2. Quando eu der o Enter, o que vai acontecer? Ele vai executar, vai fazer os processamentos aqui da linha 17, 18 e 19 e vai escrever essa mensagem aqui para nós. Dei o Enter e olha lá o que está acontecendo. Vamos entender, né? Primeiro, quando chegou nessa linha aqui, que aqui ele tem soma igual a 12, subtração igual a 12, multiplicação igual a 12. Por quê? Porque foi o último valor que
foi guardado, armazenado dentro da variável total. Então, uma variável, ela consegue guardar um valor por vez. Se eu tenho o valor 12 e depois eu atribuo um outro valor, eu atribuo o valor 2, ela vai guardar o último valor. O que aconteceu aqui? Ela fez N1 mais N2, que era 6 mais 2, 8, guardou 8 dentro de total. Depois ela fez 6 menos 2, guardou dentro de total, ou seja, o 8 foi substituído. E depois ele fez, por último, N1, que multiplica N2, que também substituiu o valor de N1 menos N2. Mas eu poderia utilizar uma única variável para resolver esse problema, ou seja, a variável que vai guardar as operações aqui, né? A variável total. Eu poderia ainda assim continuar somente com uma variável? Eu vou te falar que eu posso, então vou fechar esta janela aqui. Eu posso e consigo apresentar esses valores corretamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro, olha, eu vou fazer um Ctrl X, vou recortar e Ctrl V. Ou seja, o que eu quero que ele faça? Ele vai fazer N1 mais N2 e já vou escrever o valor de total. Depois, o que nós vamos fazer? Pedir para ele escrever, fazer, então, total vai receber N1 menos N2 e vai escrever aqui para mim o total. E vou tirar esse daqui de baixo, colocar aqui em cima. E por último, então, ele vai ter a nossa saída, que é a nossa multiplicação. Vou dar Enter aqui. Só para ficar melhor para explicar para você. Então, veja bem, que agora sim nós vamos ter a saída esperada. Porque primeiro ele faz N1 mais N2 e já escrevo na tela, depois N1 menos N2 escreve na tela e N1 que multiplica N2 escreve na tela. Vamos ver se vai dar certo então? Vou pedir para executar. Valor 6 e 2. Então, veja aí, ó. Soma 8, mas é somente o que está na tela. Depois ele fez subtração, então o total nesta linha, quando ele estava executando essa linha, era 4. E por último, N1 que multiplica N2 é 12. Por isso que total guarda somente o valor 12, que foi a última operação que foi atribuído, o último valor que foi atribuído à nossa variável total. Vamos agora colocar o outro valor, que é menos 78 e 10, para ver se também está aparecendo corretamente. Vou executar novamente, menos 78. Olha o operador unário aqui. E 10. Temos aqui menos 68, a soma, menos 88, a subtração, porque menos com menos, a gente soma e permanece o valor, e menos 780, que também é multiplicação de números diferentes, né? Entre multiplicação com um número positivo e um número negativo, o resultado é negativo. E o último valor armazenado na variável total é 780. Agora que eu já salvei o algoritmo, eu vou fazer os procedimentos para enviar esses dois códigos lá para o GitHub. Então, você vai conseguir acessar já a resolução. Esses códigos estão lá na nossa pasta número 8. Agora que eu já te apresentei duas soluções para este problema, eu vou mostrar para você então e fazer a análise aqui do nosso desafio. Vamos pegar, que é o exercício 4. Então, nós temos aqui fazer um programa para apresentar a soma, subtração e multiplicação de 3 números inteiros. É muito parecido com o que nós fizemos agora.
Eu tenho aqui o exemplo de entrada, 2 exemplos de entrada e as respectivas saídas. E aqui, então, você precisa fazer para entrada de dados 3 valores e você pode escolher qual das duas ou as duas soluções que eu apresentei para você aqui quando eu resolvi o nosso exercício de número 3. Esse exercício, esse desafio, eu faço a correção na próxima aula. Então, gostou da aula de hoje? Aprendeu bastante coisa? Espero que sim. Eu espero que você tenha gostado da aula, pratique os exercícios e deixe os seus comentários. E se você também tem uma outra forma de resolver esse exercício, coloca aí como você pode fazer. Só te lembrando que um algoritmo, ele nem sempre existe só uma solução para ele, que você pode fazer de várias formas, ou quantas forem possíveis, para você resolver um algoritmo, resolver um problema. Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá e obrigada!